Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é Henrique Salomão e nessa videoaula de hoje eu quero aqui falar com você sobre uma ótima oportunidade para você que mora em Primavera do Leste, tá? Há um bom tempo já. E em 2027 nós teremos aqui o lançamento, né, a publicação do edital para a convocação de 5 candidatos conselheiros tutelares, né? Ou seja, nós teremos aí, né, em 2027, novas eleições e também novas provas para quem quer concorrer ao cargo de conselheiro tutelar. E diga-se de passagem, é um ótimo cargo, é uma ótima remuneração e é uma carreira muito boa, tá? Já atuei no Conselho Tutelar, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu já atuei aqui no Conselho Tutelar de Primavera do Leste, tá? E, assim, é um local onde você tem muitos desafios, tá? Você é uma pessoa que gosta de trabalhar, você vai ter muito trabalho, tá bom? Porque é uma área que demanda bastante trabalho, bastante atuação, interlocução com os demais órgãos, eu vou falar sobre isso, tá? Mas para você que gosta de um trabalho desafiador, de um trabalho que de fato, assim, vai te desafiar todos os dias, porque você precisa todos os dias estar aprendendo, estar lidando com situações novas. Embora eu não possa falar nada sobre casos aqui, você não vai ouvir eu falando nada sobre casos, porque a gente não pode falar de casos atendidos, de casos em andamentos, tá? Embora hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, eu não esteja atuando como conselheiro, mesmo assim eu não posso falar de casos que eu presenciei, que eu atuei e que tive conhecimento durante a minha atuação, tá bom? Esse é um ponto muito ético, muito sério, tá? A lei proíbe expressamente de que você se manifeste, de que você leve a público casos em que você tenha conhecimento, qualquer caso envolvendo crianças e adolescentes. Então, essa aqui já é uma dica aí para você que pretende, né, se candidatar para um novo processo de escolha de membros do Conselho Tutelar em Primavera do Leste, que vai ocorrer em 2027, tá? Sempre no ano seguinte do ano de realização das eleições presidenciais, ou seja, em 2026, que é o momento que eu gravo esse vídeo, que é o ano que eu gravo esse vídeo, nós vamos ter eleições presidenciais e em 2027 nós vamos ter o processo de escolha de membros do Conselho Tutelar, gente. Eu ia falar daqui a pouquinho, mas já vou adiantar que são feitos em 3 etapas, né? Na verdade, 4 etapas. Você tem a primeira etapa, que é a análise de documentos, para saber se você cumpre os requisitos ali. E a segunda etapa, você tem que passar por uma prova objetiva específica do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma prova que, de acordo com as duas provas que teve em 2023 e 2024, uma prova com 30 questões somente do Estatuto, uma prova bem específica, e você tem que saber muito, tá? Porque senão você pode tirar uma nota baixa e você já fica fora aí mesmo, tá? Depois da prova objetiva, você vai para a prova, você vai passar por uma avaliação psicológica, você tem que se preparar para essa avaliação psicológica também, tá? E de forma técnica e de forma profissional, para você passar, tá? E você também tem que ser o candidato, ser um dos candidatos, ou pelo menos um dos 5 candidatos mais votados, tá? Em 2023 e em 2024, nós tivemos 2 processos, tá? Em 2023, teve eleições, tá? Teve as 4 etapas, né? Análise de documento, prova objetiva, avaliação psicológica e a parte eleitoral. Parte da eleição, você vai fazer campanha, você vai pedir voto, entendeu? As pessoas vão votar. Em 2024, essa parte da eleição e da votação não teve somente análise de documento, prova objetiva e avaliação psicológica, perfeito? Eu preparei aqui um material aqui para apresentar para vocês aqui,
apresentar aqui para ir me orientando aqui, me guiando aqui, para eu poder te passar alguns pontos, tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com você. E, gente, você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, inscreva-se, tá? Verifica aí se a sua inscrição está ativa. E eu percebi que tem muita gente que está assistindo os vídeos aqui e não está inscrita, tá? Quando você não está inscrito, né? Isso todo mundo sabe, né? Quando você não está inscrito, você não recebe notificação de quando um vídeo novo é gravado, entendeu? Se é um vídeo importante, com um assunto importante, que é o que eu vou procurar trazer aqui no canal, sempre vídeo com um assunto importante, um assunto que, de certa maneira, venha te ajudar de alguma maneira, né? Então, se você puder se inscrever e assinar o sino de notificações, você vai receber no primeiro momento que eu gravar o vídeo aqui, tá certo? E eu vou procurar gravar só vídeos bons, tá? E você não vai receber notificação aí de qualquer vídeo, tá certo? Então, se você perceber aqui, eu tenho gravado alguns vídeos, os vídeos aqui, eles são um pouco longos, né? Então, assim, não dá para mim falar de um assunto aqui, gravar um vídeo ali de 3, 4 minutos. Não dá, no YouTube que não dá, viu? Só que no YouTube, gente, os vídeos que eu gravo sempre vai ser um pouquinho mais longo, tá? Vou procurar ser o mais didático aqui com vocês, vou procurar dar uma compilada aqui, mas às vezes não dá para você enxugar demais, tá? Então tem que explicar, tá? Então os vídeos sempre vai ficar um pouquinho mais longo aí, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Gente, isso não é muito tempo, né? Às vezes a gente passa muito tempo nas redes sociais, gastando tempo com coisas inúteis, tá? Então, se você parar para assistir um vídeo de 30 minutos, de 40 minutos, de 1 hora, de um assunto que vai te ajudar, eu acho que isso é um ponto relevante, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês aqui, que eu quero falar algumas coisas aqui, tá bom? Bom, pessoal, como eu falei, né? Eu vou falar aqui com vocês sobre essa oportunidade aqui, que vai surgir agora em 2027, né, gente, que pode mudar a sua vida, tá? Nós estamos aqui em 2026, tá? Saímos de 2025, muita gente aí com vários sonhos, com vários projetos aí no papel, tá? Para 2026, mas acontece que você pode iniciar seus projetos em 2026, para quando chegar 2027, aí sim você está muito melhor, tá bom? Deu um zoom aqui para aumentar um pouquinho aqui, estava pequena a letra. Eu acho que melhorou. Eu não sei como é que vai aparecer para vocês aí. Bom, pessoal, veja só. Bom, meu nome é Henrique Salomão, né? Você já sabe aqui já. E nós temos essa oportunidade, que é o quê? Ó, gente, em 2027, ali por volta do mês de março ou abril, vai ser publicado um edital pela Prefeitura de Primavera do Leste, né? Mas quem faz ali o processo é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? O CMDCA é ele que fica à frente da organização deste processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, tá? O CMDCA, ele é um órgão, né, fiscalizador, e o Conselho Tutelar, gente, ele é vinculado à Secretaria de Assistência Social, tá? Então, veja, nós vamos ter aí, tá, por volta de março ou abril, se a gente considerar o mesmo prazo, o mesmo período que foi publicado o edital de 2024 e 2023, mais ou menos por esse prazo aí, por esse tempo aí, tá? Então, o edital, gente, ele vai vir com 5 vagas, tá? Para o cargo de conselho tutelar, tá? E veja só, gente, ó, os candidatos que já atuam no conselho, eles vão, praticamente a maioria deles vão voltar para concorrer, para tentar ser reeleitos, né? Então, e duas coisas podem ocorrer aqui, né? Pode ser que os 5 sejam reeleitos, isso não é muito comum de acontecer, né? Porque em 2023, apenas 2 candidatos foram reeleitos, os outros foram todos candidatos novos que entraram, tá? Então, ou os 5 podem ser reeleitos, ou pode
não ser reeleito e entrar 5 novos candidatos e substituir os candidatos que lá estão, né? Então, isso aí pode acontecer. Agora eu quero falar aqui com vocês sobre a remuneração, tá? Gente, é o seguinte, ó, os conselheiros que forem eleitos aí, né, que, lógico, né, tem que passar por todas as etapas, tá? Você não consegue avançar em uma das etapas sem que você tenha conseguido passar pela etapa anterior, tá? E os conselheiros que forem reeleitos, né, ou seja, conseguir se eleger, né, ou seja, conseguir passar por todas as etapas em 2027, eles vão tomar posse em 2028, tá? Eles vão tomar posse em 2028, aí o primeiro ano de trabalho deles é em 2028, é o segundo ano 2029, 2030 e 2031, né? Ou seja, quando eles são eleitos, eles ficam 4 anos no mandato, tá? Então eles ficam lá por 4 anos, tá bom? Aí depois tem novo processo eleitoral, tá? Então veja, a projeção, gente, eu fiz uma projeção aqui da remuneração para os conselheiros em 2028, considerando a remuneração de 2023, 2024 e 2025, né? Porque todo ano você tem ali uma correção, né? Então, considerando essa correção, veja aqui, ó, eu peguei esse histórico aqui, essa remuneração mensal, e em 2024, gente, a remuneração do conselheiro era R$ 4.184, tá? E os conselheiros aqui, deixa eu trazer só um ponto aqui, eles trabalham das 7 às 13 e no período de plantão, né? Plantão de sobreaviso. Plantão é um conselheiro que está ali, é o responsável, né? E o outro fica de sobreaviso. Se precisar fazer alguma atividade, fora eles, o que está ali de sobreaviso acompanha, né? Ou seja, gente, isso aqui que eu estou falando, tá? É público, tá? Isso aqui está no regimento interno do Conselho Tutelar, tá? O regimento do Conselho Tutelar é um documento público, tá lá no Diário Oficial do Município de Primavera, tá bom? Então, essa, a atividade do conselheiro no dia a dia está prevista no regimento interno, tá? E um ponto depois que eu vou falar sobre o regimento, tá? Porque a gente vai preparar aqui um material para vocês aqui, o pessoal que vai se preparar, e o regimento interno é um ponto muito importante, tá? Só para contextualizar aqui, viu? Aí em 2025, aqui a remuneração, gente, era 4.394 em 2025, tá? E para 2000, eu pulei aqui 2026, 2027, mas eu também tenho esse número aqui, mas eu quero falar já para 2028, 2029, 2030 e 2031, porque esses anos aqui serão os anos, né? Os anos, esses anos aqui, ó. Deixa eu só mudar a caneta aqui. 2028, 4 anos aqui, serão os anos em que o conselheiro estará à frente do Conselho Tutelar. Os conselheiros que forem vencedores em 2028, tá bom? 2027, perfeito? Então veja, a remuneração prevista aqui mensal para o ano de 2028 é R$ 7.322 por mês, tá? E para o ano de 2029, R$ 8.421,95. Para 2030, R$ 9.685,25. Para 2031, R$ 11.138,04. 11 mil aqui seria a remuneração do último ano aqui, os candidatos que foram vencedores em 2027, tá? Então, eles ficaram esses 4 anos. E aqui, nesse ano aqui, 2031, terá o quê? Nova eleição, tá bom? Para o próximo ano. Para os próximos 4 anos, tá? Válido para os próximos 4 anos. Pessoal, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá tendo ali uma discussão para a construção do novo PCCS dos servidores públicos, tá? E como é uma discussão geral, onde o objetivo é incluir todos os servidores, todas as carreiras, tá? Então, se houver alguma alteração legislativa na carreira do conselheiro,
pode ser que essa remuneração que ela mude, tá? Não vou dizer que vai mudar, mas se houver algum trabalho e alguma alteração legislativa, pode ser que essa remuneração ela aumente, tá bom? E aí você também fica atento aí, tá certo? E aí, se houver aqui, né, gente, nesse PCCS aí, alguma alteração que também atinja a carreira do conselheiro, esses novos aí serão contemplados, né? Os novos eleitos e os que serão reeleitos, tá? Então, vamos aqui, ó. Então, assim, ó, quem for aprovado em 2027, em todas as etapas, né, e ficar entre os 5 candidatos mais votados, ou seja, eles serão os titulares, e os cinco próximos, eles serão suplentes, tá? Ou seja, os 5 candidatos mais votados, eles serão titulares, tá? Deixa eu mudar aqui minha caneta aqui. Eles serão titulares. E aí ah, não, isso aqui é uma... São titulares, tá? E os próximos 5 candidatos, depois dos 5 titulares, eles ficam como suplente, tá? Durante os 4 anos, tá? E o suplente, ele substitui os titulares. Quando os titulares precisam, por exemplo, tirar férias, né? Pegar alguma licença, aí os suplentes são convocados, tá? Gente, a duração do mandato aqui é 4 anos, tá? Podendo ser reeleito de forma sucessiva, aí não tem limite para reeleição. Então, veja, os candidatos os 5 conselheiros que forem trabalhar de 2028 até 2031, eles vão receber essa remuneração aqui durante os 4 anos, tá? R$ 475.381,40. É uma ótima remuneração, viu? Porque no primeiro ano aqui, a previsão que é 7.322, aqui em Primavera do Leste, por exemplo, só para você ter uma ideia, tem alguns cargos na carreira servidores, na carreira de nível médio, de nível superior, que não recebe isso aí, tá? Que não recebe esses valores, tá? Então, o cargo de conselheiro, até o presente momento, só exige escolaridade de nível médio. Tá? Então, eu considero uma ótima remuneração e um trabalho, é uma carreira, é um trabalho de bastante valor, embora ainda eu vejo que precisamos ainda divulgar muito o trabalho institucional do Conselho Tutelar como órgão, tá? Como instituição, eu penso que deve ser feito um trabalho aí para que o Conselho Tutelar ele receba mais visibilidade e também, né, os conselheiros também recebam mais treinamentos aí para fazer um trabalho à altura da sociedade, tá? Mas tem muita coisa para fazer. Bom, pessoal, veja, digo assim, tem muita coisa para fazer assim no geral, né? Porque se a gente for, não sei se você já pesquisou, mas se pesquisar na internet aí, você vai ver que o Conselho Tutelar, ele é um órgão que ele carece muito de apoio, né? Tá? Ele é um órgão que faz parte da administração municipal e ele precisa de apoio, né? Tá bom? Mas isso aí, gente, é uma coisa que se constrói, tá? Então aqui, pessoal, essa é uma excelente remuneração, né, compatível para quem mora em Primavera do Leste, né? E não deseja mudar da cidade. Ou seja, se você é uma pessoa que mora aqui em Primavera do Leste e você, lógico, você tem os requisitos exigidos para o cargo, essa é uma ótima opção para você, tá? Para 2028, tá? É lógico que você tem que começar o quanto antes, você não vai deixar para cima da hora, né? Tá? E também, se você for comparar essa remuneração com a iniciativa privada, você vai ver que é uma ótima remuneração também, tá? É uma ótima remuneração. Tá? Nem você encontrar uma remuneração dessa daqui, de 7 mil até 11.138 da iniciativa privada, não sei se você seja um gerente de uma grande empresa aí, tá? Mas até mesmo aí vai dar um trabalhinho para arrumar, tá?
E aqui, gente, você só precisa estudar, fazer a sua parte, né? Se o único adversário, não, concorrente é você mesmo, né? Então, é você e você. Então, você não tem concorrente aqui, né? Já na iniciativa privada, não, você tem uma série de questões, uma série de situações que você tem que se submeter. Aqui, gente, você só tem que fazer a sua parte, você só tem que fazer o que está na lei, pronto, viu? Tá, cadê o... Vamos dar aqui. Coloquei tendência de comparação do Conselho de 2028 a 2031. Ah, tá. Gente, assim, eu coloquei tendência aqui, né? Veja, eu coloquei aqui renovação. Renovação por quê que eu coloquei renovação? Porque, gente, a tendência é que a maioria dos membros do Conselho Tutelar atualmente seja renovado em 2027, tá? Eu já adiantei antes que em 2023, dos 5 conselheiros que já faziam parte do Conselho, que foram para a eleição em 2020, para a reeleição em 2023, apenas 2 conseguiram se reeleger. Os outros 3 que entraram foram candidatos novos, tá? Então, você tem uma grande oportunidade aí, tá bom? Se prepara, agora eu coloquei aqui, né? Você deve se preparar agora ou se preparar depois que sair o edital. Gente, isso aqui, gente, não é só para conselheiro tutelar, isso aqui é para tudo, né, gente? Você tem que se preparar o quanto antes para quando a oportunidade chegar, você está aí pronto, né? Você não pode deixar para cima. Se você está tendo conhecimento de que algo vai acontecer, de que isso é bom, gente, você tem que se preparar o quanto antes, né? Porque se você não se preparar, outro vai se preparar. E não tenha dúvida disso. Se outro vai começar a se preparar agora e você vai deixar para depois, evidentemente que a pessoa que vai começar agora vai estar à frente de você, né? Em termos de aquisição de conhecimento, essa pessoa vai estar à frente de você, não tenha dúvida disso. Então você deve iniciar sua preparação agora em 2026, tá? Tô falando agora para 2026 porque é em 2026 que eu estou gravando esse vídeo, eu não sei o momento que você está assistindo, mas se você estiver assistindo aí em tempo de se preparar para esse processo que vai ocorrer em 2028, aproveite isso, tá? Mas se você também está assistindo depois de 2028, sempre vamos ter aí eleições para conselho tutelar, sempre vamos ter novas preparações, sempre você vai ter que se estudar e se preparar, então esse vídeo aqui ele não vai perder nada com a ação do tempo, ele sempre vai ficar aí válido para sempre aqui. Então, por que é que você deve começar agora e se preparar para este cargo de conselheiro em 2026? Por que você tem que começar agora em 2026? Eu escrevi aqui alguns motivos para você, eu vou ler aqui, tá? Você pode até acompanhar comigo e eu dar uma pausa se você quiser. Gente, porque até o dia da publicação do edital, que será em 2027, né? Eu já falei que estimativa aí que seja ali entre março, abril, maio, no máximo, por aí, tá? É que, né? Porque quais são os motivos, né, que você tem que começar a se preparar em 2026? Porque até o dia da publicação do edital de 2027, que é sempre no ano seguinte ao ano de eleição do presidente da República, né? Porque o ano da eleição do presidente da República é em 2026, tá? Você tem mais tempo para estudar e falar de forma mais tranquila. Veja, você começando agora, você vai ter mais tempo. Você vai poder estudar de forma mais tranquila, sem muita pressão, tá bom? Então, por isso que é bom você começar antes. Ó, começando agora, você terá menos pressão, tá? Porque ainda falta um tempo razoável para a prova, ou seja, tanto para a prova objetiva, quanto para as outras etapas, tá? Porque a prova objetiva, ele é o divisor de água, gente. Ela é a segunda etapa. Se você não passar na prova, se você não fazer a pontuação mínima que é colocada no edital, você tá fora, viu? Nem sonhar com as outras etapas, tá? Então, primeira fase ali é a fase da análise documental, para saber se você cumpre os requisitos. Depois você tem que passar na prova objetiva, que você tem que ter uma nota ali
Não me recordo de cabeça, que se não me engano era 50%, se você não fizer isso aí, já era. Entendeu? E a prova, gente, é uma prova do estatuto, uma prova de direito. Por mais que você não seja formado em direito, você vai ter que aprender um pouquinho aí para poder passar na prova, tá? Mas depois você também vai ter que lidar no dia a dia com questões que envolvem direito. Mas isso aí, você passando por um treinamento, você não vai ter dificuldade, né? Tá bom? Ó, outro ponto, você terá maior chance de aprovação em todas as etapas em comparação com os demais candidatos que deixarem para se preparar quando for publicado o edital. Gente, o ideal é sempre começar a se preparar antes e nunca quando o edital é publicado. Porque depois que o edital é publicado, você tem pouco tempo, tá? Então, uma regra geral para toda preparação, concurso público, processo seletivo, tudo. Você tem que começar antes, suas chances aumentam muito quando você começa antes, tá? Porque você vai aprendendo as coisas, você vai memorizando, vai guardando na memória de longo prazo, e você você consegue reter o conteúdo estudado, tá? Quando você tem tempo. Agora, quando você deixa para fazer isso em cima da hora, você acaba atropelando tudo, né? Então, não dá, tem que começar o quanto antes, tá? Ó, porque a nota de corte da prova objetiva, que é objetiva, é muito alta, viu? Você começando agora, você vai ter tempo para você treinar, para você resolver as provas anteriores, para você resolver as provas anteriores, você vai errar, você vai repetir, você vai corrigir, você vai ver onde está o erro. Por que você vai fazer isso? Porque você tem tempo. Tá? Você pode resolver uma prova por semana, na outra semana você resolve a outra. Gente, a prova é 4 horas para você resolver uma prova. Então você vai sentar no final de semana, assim, opa, vou resolver essa prova aqui de 2023. No outro você pode resolver de 2024. Por quê? Porque você tem tempo e a prova, a nota de corte ela é alta, por isso você tem que ir muito bem nessa prova, tá? Você tem que começar logo para que você possa ir corrigindo os erros e acertando até você fechar a prova. Veja, eu coloquei fechar a prova por quê? Porque, gente, você... Assim, fechar a prova, gente, assim, é o objetivo, certo? É o objetivo, é a meta. Porque se você focar em fechar a prova, ou seja, em acertar as 30 questões, gente, você sabe que não vai ficar 2 pessoas em primeiro lugar, só pode ficar uma. Então você já elimina um monte de gente. Agora, quando você tenta fazer 50% da prova, gente, você vai ficar empatado com alguém, tá? E aí tem os critérios de desempate e você pode ficar fora por isso. Então, o objetivo é focar alto. O objetivo é fechar a prova, acertar as 30 questões, tá? Vou adiantando aqui para você, mas nas 2 provas que teve em 2023 e 2024, nas 2 eu fiquei em primeiro lugar, porque esse é o meu objetivo. E eu vou mais para frente falar aí, tá? Estou preparando aí um treinamento completo, né, para os conselheiros que vão aí se preparar para 2027. Um treinamento completo, com dicas e estratégia para você ficar em primeiro lugar, tá certo? Estou falando disso porque eu fiz, tá? Então, assim, eu tenho propriedade para falar disso, né? Porque eu fiz, então eu posso te ensinar e falar com base naquilo que eu fiz, não no que eu ouvi, não no que eu li, tá bom? Gente, ó, a prova ela é composta por questões específicas do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, mais conhecido como ECA, né? É uma prova de direito. E aqui, gente, não tem problema se você não tem formação em direito, tá? Até porque, como eu já falei, o requisito de escolaridade que é exigido é nível médio, tá? Mas você vai ter que saber de direito um pouquinho para passar na prova, tá? Mas aqui não é bicho de 7 cabeças. Já vou dar um spoiler aqui para você, que as questões, é texto de lei, tá? Então você vai ter que meter a cara e ler o estatuto. Você vai assistir vídeo aula, vai resolver questões, vai ler o estatuto, daqui a pouco você tá fera nele, viu? Mas tem que ler, tá? Você não precisa ter formação em direito, eu já falei, né?
Até porque a lei exige que você tenha apenas nível médio, mas você vai ter que fazer uma prova de direito, então você vai precisar aprender sobre direito o suficiente, pelo menos, para passar na prova objetivo no início, né? E depois você vai aprender algumas coisas ali no dia a dia, na prática, né? Para aplicar diante do caso concreto. Então, aqui, o que eu preparei para vocês aqui, né? O que eu vou preparar, né? Que eu já organizei tudo aqui, já comecei a preparar já os materiais, tá? E de início, que eu já aproveitei para gravar esse vídeo aqui, para trazer para vocês algumas coisas importantes, né? Então, aqui, gente, ó, eu estou preparando um material de estudo completo, né, para você que vai fazer essa preparação, né? Então, essa preparação vai envolver aqui. Eita, essa caneta minha aqui tá. Pera aqui. Só mudar minha caneta aqui. Então, essa preparação aqui, ela é composta por e dicas práticas, tá? E estratégias, tudo prática, tudo para conceitual, tá? E tudo que for preciso, gente, para você conquistar uma das 5 vagas aqui em 2027, vai estar, né, incluído nesse material aqui, tá? Nesse material de estudo completo. Mas tudo que for necessário até o dia 10 de outubro de 2028, tudo que for necessário vai ser produzido, vai ser confeccionado, vai ser colocado dentro da plataforma para vocês terem acesso, tá? Tudo que for quantidade de videoaulas que precisar ser gravado, vai ser gravado, tudo, mas sempre de forma objetiva, para aquilo que vocês precisam, tá? Nada de conteúdo que não acrescenta nada, sempre conteúdo prático, tá bom? Deixa eu me dar continuidade aqui. Então, eu já adiantei aqui, né? Ó, tudo que for preciso está incluído material de estudo. Estratégia de estudo, dicas práticas e possíveis atualizações, tá? Porque às vezes pode ser que tenha ali alguma atualização, né? Então, essas atualizações também vão ser inseridas dentro do material, né? E quem fizer a aquisição não vai ter nenhum custo, tá? Até o dia 10 de outubro de 2028, que vai ser não, até 10 de outubro de 2027, né? Que vai ser ali outubro é o mês em que tem a eleição, né? Então, até a eleição, tudo que for necessário vai ser incluído e você não vai ter que pagar nem um centavo a mais por isso, tá? Para você que adquirir o material. Porque o material, gente, depois que eu liberar na plataforma, vocês vão acessar ele por um período, no momento em que vocês fizer a aquisição, vocês vão acessar durante todo o período até o dia 10 de outubro de 2027, tá? Então, nós estamos agora em janeiro de 2026. A partir do momento que você fazer a aquisição em 2026, você terá todo o acesso de todo o material, de todas as atualizações e tudo que for necessário ser gravado vai ser incluído, né? Aqui, vai ser incluído, tá? Nesse pacote completo que estou preparando e que vai estar tudo disponível dentro da plataforma fechada e você terá acesso a tudo. Gente, a plataforma que eu utilizo, gente, é Hotmart, tá? Que é a melhor plataforma segura. Só as pessoas que adquirem têm acesso, tá? Então, é só pontuei aqui para deixar claro que a plataforma Hotmart, para você acessar, você tem que ter uma conta, você tem que fazer um login. É muito simples, muito tranquilo o acesso, né?
mas é um ambiente muito seguro, tá? Então, quem não tiver o acesso, gente, não vai conseguir, tá? E você precisa se preparar, tá? Não vai achando que você vai arrebentar, não. Se você não estiver preparado, pois não vai, tá? Eu falo por experiência própria. E eu coloquei aqui, né? Por que você deve confiar em mim, né? Porque, né, gente, eu já tenho um canal aqui, né? Talvez você já me conhece aqui, tem alguns vídeos que eu gravei e tal, mas eu quero abordar um pouco aqui nessa pegada aqui para conselheiro, né? Por que você deve confiar em mim, tá? Bom, meu nome é Henrique Salomão dos Santos. Gente, atualmente eu sou servidor público efetivo, tá? Concursado da Prefeitura de Primavera do Leste. Eu fui aprovado no último concurso aqui em Primavera, concurso público da Prefeitura de 2023, que é realizado no ano de 2023. Mas a minha trajetória estudando para concurso público, preparação já é longa, tá? Desde 2015 que eu já faço isso. Então, assim, eu já tenho uma grande bagagem, grande conhecimento na atuação como concurseiro, né? E também como uma pessoa que adquiriu bastante conhecimento e tem a capacidade de poder estar lhe ajudando, contribuindo com a sua preparação, tá bom? Pois a minha preparação ela envolve tanto aprovação em concurso público, em processo seletivo, em processo de escolha de membros do Conselho Tutelar, e isso já vem de um longo tempo, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês aqui agora. Deixa eu só dar uma diminuída aqui no zoom. Eu vou compartilhar aqui com vocês aqui agora algumas das minhas aprovações, tá? Eu não coloquei as reprovações, não, gente, porque as reprovações elas são muito mais do que você está vendo aqui, tá? Eu coloquei só as aprovações, porque as reprovações são muitas, e não se engane, tá? As pessoas que passam em concurso público, elas passam, gente, elas passam, mas elas pagam um alto preço, tá? Veja aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês algumas das minhas aprovações, tá? E, como eu falei aqui, né? As reprovações, elas foram muito mais do que isso. Até pontuou aqui, né? Ó, as reprovações, né? Foram mostrar só as aprovações, beleza? Porque é isso aí que importa, é isso aí que você quer ser aprovado, né? Então você quer saber como é que faz para ser aprovado. Você não quer saber de reprovação. Ó, veja só aqui. Eu vou colocar aqui por ordem, aqui, por uma ordem, para facilitar aqui, ficar mais didático. Gente, eu fui aqui aprovado. Deixa eu só me ver aqui de onde que eu. Ó, aqui, ó, em 2018, tá? Eu fui aprovado para o cargo de estagiário, né, para trabalhar na vara criminal, fora da comarca de Primavera do Leste. Isso aqui eu fui na época em que eu estava na faculdade ainda, né? Acho que eu estava no terceiro ou quarto semestre. Isso foi. E quem realizou, né, gente, essa prova foi o PJ de Mato Grosso, né? Para a vara criminal aqui de Primavera. Tá? Nesse caso aqui, eu fui classificado, né? Depois eu fui convocado e depois eu tomei posse, que foi um processo seletivo para credenciamento de estagiário, né? Minha colocação foi 8º lugar. Veja, pessoal, nesse seletivo aqui, o meu objetivo era ficar entre o primeiro colocado e o 10º. Eu fiquei em 8º, exatamente como eu planejei, tá? E na época lá, meu objetivo era acertar 32 questões de uma prova de 40. Eu acertei exatamente as 32 questões. Depois eu fiz um outro. Depois foi antes. No mesmo ano. Só que esse aqui eu acho que eu fiz primeiro. 2018. Eu fiz uma prova para auxiliar educacional, né? Para trabalhar na Secretaria de Educação de Primavera do Leste.
Nessa época lá, eu fui classificado na colocação de número 50. Na verdade, eu nem estudei para esse seletivo. Fui lá só para fazer, para ver qual que era o nível, né, de profundidade das questões e da prova, né? Então, nem, pra te falar a verdade, nem estudei. Eu fui lá mesmo só com o conhecimento que eu já tinha das outras aprovações, do conhecimento que eu já tinha, né? Estudando para as outras provas de concurso anterior, tá? Então, isso foi no processo seletivo 459, em 2018. Aí fui lá classificado, convocado, só que aqui eu não tomei posse, eu assinei termo de desistência na época. O objetivo não era trabalhar na educação na época, né? O objetivo era somente ver ali o nível de profundidade de cobrança das questões para mim saber, porque eu não tinha feito a prova ainda para seletivo, e aí eu fiz, tá? Em 2018, pessoal, eu fiz mais uma outra prova, em 2018 aqui, ó, que foi para o cargo de agente de segurança penitenciário, tá? Hoje mais conhecido como policial penal, ou polícia penal, né? Mas na época, em 2018, era agente de segurança penitenciária. E eu fui fazer a prova lá em Belo Horizonte, tá? E era para trabalhar na capital, BH, tá? Quem realizou a prova aqui foi a SEAP, né? Secretaria de Estado de Administração Prisional de Minas Gerais. Aqui eu fui classificado, fui convocado. Só que aí, pessoal, na época eu não fui tomar posse, tá? Porque aqui demorou um pouco para chamar. Foi chamar em 2021. Eu fiz isso aqui, ó. Esse concurso, ele foi no finalzinho de 2018. Tá? E aí entrou 2019, com várias etapas ali, avaliação psicológica, treino, prática ali, né? E eu lembro que eu fiquei quase 15 dias lá em Belo Horizonte. E aí, quando foi convocar, para mim já não era mais interessante na época, e eu acabei desistindo, tá? Não fui. Eu fiquei em 20, a minha colocação foi em 28º lugar, e era 39 vagas para capital, masculino, né? E meu planejamento era para eu ficar entre o primeiro e o número 40. Eu só não podia ver entre o primeiro e o 39, né? Porque aí eu tinha certeza que eu seria convocado, porque se eu ficasse depois do 39, eu não teria chance. Mas aí eu fiquei em 28º, bem mais perto do que eu imaginava. Tá? Porque assim, foi difícil, mais de 4.000 candidatos, muita gente, tá? Mas aí eu fiquei em 28º lugar. Depois eu vou mostrar para vocês o edital de convocação. Em 2021, pessoal, eu fiz uma prova para agente censitário supervisor, né? Para trabalhar no IBGE aqui na unidade de Primavera do Leste. Nesse aqui eu fui classificado, fui convocado e tomei posse e trabalhei um período no IBGE. Esse processo seletivo, ele começou em 2021, né? Ele se arrastou até 2022, e aí eu fui convocado em 2022. Foi ali o período do censo, né? Eu fiquei em 5º lugar. Se eu não me engano, aqui para a primavera era 8 vagas, tá? Fiquei em 5º lugar, tá? Em 2022, eu fui aprovado em 6º lugar, aqui no seletivo 468, da Prefeitura de Primavera do Leste, tá? Para auxiliar educacional, novamente fui classificado, convocado, e aí eu assinei o termo de desistência porque eu estava fazendo para mim poder estar acompanhando, né? Não que eu tivesse intenção de trabalhar nesse setor, nesse carro, né? Em 2023, eu fiquei em primeiro lugar na prova objetiva para o cargo de conselheiro tutelar, tá? Para trabalhar no conselho tutelar. Gente, quem organiza aqui o processo de escolha é o CMDCA, tá bom? É o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Minha classificação foi em primeiro lugar, viu? Isso que a gente fala processo unificado, né? Que ele acontece em todo o Brasil. Em 2023, eu fiquei em primeiro lugar no processo seletivo 471, no cargo de monitor social. Esse cargo aqui, gente, ó, até as últimas vezes que eu tinha olhado, nunca tinha sido convocado. Não convocaram ainda, tá? Fiquei em primeiro lugar, tá?
esse aqui eu não cheguei a assinar termo de desistência não, porque nem chegou a ser convocado ainda. Quem realizou foi a Prefeitura de Primavera, o ano 2023. 2023, novamente aqui, gente, eu fiquei na colocação 32 no concurso público de 2023, cargo de agente administrativo, né? Aqui eu fui classificado, convocado e depois já tomei posse, tá? Trabalho aqui na Secretaria de Governo. Aqui, quem realizou foi a Prefeitura de Primavera, né? A Banca Selecom. Em 2024, eu fiquei em 6º lugar aqui, né? Para esse processo seletivo 473, que também fui classificado, convocado e assim eu tenho de desistência para auxiliar educacional. Em 2024, que eu fiz mais outro aqui, fiquei em 1º lugar no processo de escolha de membros do Conselho Tutelar. Aqui eu fui classificado, convocado e tomei posse. Tá? Eu trabalhei aqui na experiência que foi no Fórum, né, em 2018, depois no IBGE em 2022. E no Conselho Tutelar, gente, eu atuei em 2 anos diferentes. Em 2024 e depois em 2025, tá? E hoje, atualmente, eu atuo na Prefeitura, trabalho na Prefeitura em outro setor, tá? Não mais como conselheiro, beleza? Então, pessoal, essa aqui é um pouco da minha experiência aqui. Eu trouxe um pouquinho aqui para você ter uma ideia, tá? E por que eu estou mostrando isso aqui? É para você saber que eu estou falando de coisas que eu fiz, tá? De coisas que eu realizei, de coisas que eu tenho experiência e conhecimento de compartilhar com você. Eu não posso falar de outras coisas aqui que eu não sei, mas isso aqui eu sei fazer, tá? Então, eu estou mostrando isso aqui para você ter um pouco de segurança e saber que você vai aprender, que você vai, de fato, ter essa segurança, que você vai aprender com alguém que já fez isso, com alguém que já passou por isso, tá? Você não vai aprender com alguém que leu em um livro, tá? Muito embora eu também tenho vários livros aqui, mas isso aqui, gente, é experiência prática, entendeu? Então, quem não tem essa experiência, ela vai ter dificuldade para te ensinar, porque ela não viveu, tá? Ela nunca vivenciou isso, tá? Então, você vai estar muito seguro, muito tranquilo, porque você vai aprender com alguém que já fez isso, já passou por isso, entendeu? Então, você vai ficar muito mais tranquilo, tá? Vou contar um pouquinho aqui das minhas experiências aqui, já pontuei essas daí, né? Deixa eu ver só mais outros pontos aqui. Ah, aqui tá, gente, isso aqui foi a minha classificação nesse processo seletivo de escolha de credenciamento de estagiário em 2018, tá bom? Isso aqui foi o gabarito, né, curso de Direito, né, que eu sou formado em Direito, não falei da minha apresentação inicial, né, mas eu tenho formação em Direito, tá, me formei em 2021. E aqui, né, você tem aqui esses dois aqui, são 2 gabaritos, né, prova com 40 questões, né, porque esse aqui é para quem tinha um curso de Direito, que no caso era eu, né, que estava estudando Direito. E também esse outro gabarito aqui é do pessoal que estava estudando administração de empresa, ciências contábeis e tecnologia da informação, né? Foram duas provas diferentes, né? Então, veja aqui, aqui ó, fiquei aqui em 8º lugar, tá? Em 8º lugar. 8º lugar. E, ó, eu fiz 72,5. Esse era o meu, não, eu estava aqui no 3º semestre, aqui, ó. Semestre 3º, tá? Ah, você tá vendo aqui o Hélio aqui, ó, o Hélio Schneider, Paluz Neto, o Hélio, gente, nós estudamos junto lá na Unic, em Primavera do Leste, né, hoje é Anhanguera, né, mas na época era Unic ainda, 2020, acho que foi 2017, 18, ali nós estudamos junto, 17, não, 18, 19, ali nós estudamos junto, e depois ele trabalhou na prefeitura lá como secretário de administração, né, na gestão do prefeito Leonardo. Então, estamos juntos aqui. E tem várias pessoas aqui também que eu conheci na época, a gente trabalhou junto no fórum também, tá?
tô te mostrando aqui para você ter uma visão aqui, tá? Para você ficar mais tranquilo aí, tá? Esse aqui, gente, é a minha convocação de Minas Gerais, né? Para assinar o contrato, tá? Para trabalhar ó, agente de segurança penitenciária. Tá? Isso, edital foi convocado no dia 5/2/2021. Para assinar o termo de posse do contrato. Aqui, ó. Henrique Salomão dos Santos, a classificação 28, tá? Para trabalhar no RISP 1 masculino. E aí eu não fui na época, porque já não era mais interessante para mim, tá? Lá eu conheci bastante pessoa lá, pessoal, muito gente boa, pessoal de Minas. Gente boa demais mesmo, tá? Eu só não fui na época mesmo, porque já não era mais interessante para mim. Mas lá um pessoal, gente maravilhosa, o pessoal de lá, viu? Eu gostei muito. O pessoal te trata ali como se ele já conhecesse você de um tempão já, viu? Nossa, pessoal, muito gente boa demais, né? Bem diferente do pessoal do Mato Grosso, né? O pessoal do Mato Grosso é bem... se brincar, eles passam por cima de você e não falam com você, né? Lá de Minas é diferente, mas é o quê? É a cultura, né, gente? Essa é a cultura. Vamos lá. Essa aqui, pessoal, é a minha classificação para agente censitário supervisor, né? De ACS, trabalhar em Primavera do Leste aqui no IBGE, tá? Na época ela era... Não, gente, eu falei que é 7, tá? Era 7, a classificação era para 7 candidatos. Mas depois foram chamados mais, viu? Foram chamados outros. Eu lembro que Kátia, né, ela foi chamada, foi convocada na época também. Depois que foi chamada, ela foi convocada também. Então eu fiquei na colocação de número 5º, tá? Era para 7, né? Depois foi convocado mais outras pessoas depois, tá? Aqui, essa aqui é a minha classificação nesse processo seletivo 476 da Prefeitura de Primavera do Leste, para auxiliar educacional, que eu já tinha mencionado antes, né? Tá aqui, ó, Henrique Salomão dos Santos, tal. A nota aqui, 7 pontos, né? Você vê que teve gente que fez 8, que fez 9. Tá? Nem sempre você vai ficar em primeiro lugar, né? Até porque também nesse daqui, gente, eu não estudei, tá? Para ficar em primeiro lugar, não estudei para tomar posse, eu estudei para me fazer a prova, para me conhecer como é que era, tá? Até para que eu pudesse também estar orientando os alunos que estudam comigo, né? Que adquirem os materiais. Então, como é que eu vou falar de uma prova se eu não conheço, né? Então, assim, eu tive que fazer para conhecer, né, o nível de dificuldade ali das questões. Você tem que estar sempre por dentro disso aí, né? E aqui essa aqui é o resultado, gente, da prova objetiva do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 2023, tá? Esse que é o resultado da prova objetiva, né? Aqui são os pontos, o nome dos candidatos, inscrição, RG, para... Tá. Aqui é meus pontos que eu consegui foi 27 pontos, né? A prova valia 30 pontos, né? Ou seja, eu fiquei em primeiro lugar nessa prova, tá? Colocação em primeiro lugar. Depois, no processo seletivo 471/2023, eu fiquei em primeiro lugar para o cargo de monitor social. E esse aqui, gente, esse aqui tá muito pequeno, deixa eu dar um zoom aqui. Essa aqui é a minha classificação, né? Henrique Salomão dos Santos, cargo de agente administrativo, concurso público de 2023, realizado pela Prefeitura de Primavera do Leste, né? Classificado aqui, né? Minha convocação, ela demorou um pouquinho para sair, ela foi em 2025, tá? O que mais aqui?
Aqui, essa aqui é a minha convocação, né? Concurso público de 2023. Tá? Henrique Salomão dos Santos, foi a minha convocação, tá? Tomar posse no concurso. E essa aqui foi o resultado final da prova objetiva para conselheiro tutelar que teve em 2024, tá? Você vê aqui Henrique Salomão dos Santos, pontuação final, primeiro lugar, 73 pontos. Nós temos uma outra candidata aqui, ó, que tirou 73 pontos também. Mas aqui eu fiquei em primeiro lugar, porque na prova objetiva, você tinha um critério de desempate ali, que quem fizesse mais pontos na prova objetiva, esse seria um dos critérios de desempate, viu? Então, veja, quando você se prepara, você tem que levar em consideração todos os fatores ali, entendeu? Porque se não fosse isso aqui, ó, entendeu? A minha colocação seria diferente, mas por que foi desse jeito? Porque eu dominava a prova objetiva. A prova objetiva valia 60 pontos. Esses outros pontos aqui, de alguns cursos que teve, que entrou, tá? Cursos livres, curso de graduação e tudo mais, aqui entrou junto, mas a prova objetiva, ela valia 60 pontos. A prova com 30 questões, com peso 2, tá? Então, veja, na prova objetiva eu fiz 58 pontos, tá? Depois eu vou falar depois, em outro momento, mas só para te adiantar, teve 3 questões na prova objetiva que eu entrei com recurso contra 3 questões. Uma questão era cobrando assunto da LDB, coisa que não tinha nada a ver com o edital. Eu entrei com recurso, falando que aquele conteúdo ele não fazia parte do ECA. Tinha mais 2 questões que, assim, não tinha nada a ver. Eu entrei com 3 recursos e os 3 recursos foram deferidos. Ou seja, por causa dos 3 recursos, eu ganhei mais 6 pontos aqui, ó, nessa prova aqui, entendeu? Praticamente eu quase que fechei a prova por uma questão só. Eu não fechei a prova, uma questão só, viu? Então, por isso é importante você se atentar para tudo e considerar todos os cenários, tá? Beleza, pessoal? Então, se você vê aqui, né? Eu fiz 73 pontos, fiquei em primeiro lugar. E dentro da plataforma, ali dentro das estratégias, tem... Vou te dar uma dica lá, uma estratégia. Por que você tem que ficar em primeiro lugar? Veja só. Você vai se preparar para você ficar entre os 5, tá? Porque são 5 titulares. O suplente, gente, ele é convocado quando o titular sai de férias ou precisa se afastar para fazer alguma outra coisa. Aí chama-se o suplente. E lá eu vou te falar por que é que você tem que ficar em primeira suplência e não em segundo, terceiro ou quarto ou quinto, tá? Lá dentro do treinamento eu vou te falar sobre isso aí, porque se você não conseguir ficar entre os 5 titulares, a sua opção é ficar como suplente, mas primeiro suplente, beleza? E lá eu te digo como fazer isso, tá? No nosso material que eu estou preparando, lá eu vou te dizer como é que fazer isso, tá? Como é que você vai ter que fazer isso, tá? Se você está assistindo esse vídeo aqui, eu não sei o momento, mas é muito provável que quando você estiver assistindo, já vai estar aqui o link aqui abaixo na descrição do vídeo, depois você dá uma olhada. Bem provável que o link para você já está fazendo a sua inscrição para ingressar no curso, no treinamento, já esteja disponível, tá? Se não estiver disponível, você pode mandar um WhatsApp aqui para mim, o meu WhatsApp vai estar aqui abaixo. Você pode enviar um oi lá no WhatsApp, falar que você tem interesse em estar adquirindo o curso, que você quer fazer a sua inscrição. Se não tiver o link aqui abaixo na descrição no YouTube, só você mandar um WhatsApp para mim, beleza? Mas eu acredito que já vai estar, viu? Ah, tá. Aqui é uma... Deixa eu ver aqui. Pessoal, essa aqui é uma foto minha, tá? Essa aqui ela é a senhora aqui, ela é a Cleonice, ela é a presidente do Decente. Essa aqui, na época, essa aqui era a secretária Leninha, né? A secretária de Assistência Social. E aqui ela está entregando um certificado de
de aprovação, né, dos candidatos que foram aprovados, né? Entendeu? Esse aqui é o certificado, aqui estou eu que recebendo aqui o meu certificado, entendeu? Então vamos, esse aqui foi em 2024, se eu não me engano, 2024, tá? Esse aqui é o certificado. Gente, só tirar esse zoom aqui que tá matando aqui. Aqui. Esse aqui é o certificado para Henrique Salomão dos Santos, conselheiro tutelar, papapá. Tá? Aqui a Marilene Vieira da Silva, né, a secretária de assistência social, que é essa aqui, né? Essa aqui, é a Marilene, tá? E Cleonice Pessoa dos Santos, que é a presidente do CMDCA. Essa aqui é a Cleonice, tá? O que mais que tem aqui? Aqui está meu termo de posse, né? Termo de posse. Termo de posse de conselheiro tutelar, Henrique Salomão dos Santos. Papá. Aqui foi na gestão do prefeito Leonardo. Esse termo de posse, gente, ele veio assinado digital. Só que na hora que eu subi o arquivo aqui, a assinatura digital saiu, né? Tá? Foi publicado ali no dia 17 de junho de 2024. Isso aqui eu assinando meu termo de posse. Esse aqui é a minha segunda convocação, né? Isso já foi em 2025, né? Na gestão do prefeito Sérgio Manique, prefeito Sérgio Manique, tá? Aqui eu assinando meu termo de posse de novo. Tá. Essa aqui, gente, era uma reunião, uma audiência pública, tá? Que ocorreu lá na sede do Ministério Público, aqui em Primavera do Leste, foi em 2025, tá? Nessa audiência pública aqui, estava sendo falado sobre inclusão se não me recordo, de criança, né? Parece que estava, tem que pegar aqui direito, mas uma audiência pública aqui sobre contratação falando sobre as crianças que tinham necessidade de ter ali um apoio dentro da escola, né? Mas aqui era uma audiência pública, né? Uma audiência pública, aberta ao público, tá? O que ocorreu foi em 20 de junho, parece, de 2025, tá? E aqui era audiência aberta para todo mundo, todos os presentes que tivessem, pudessem falar, né? E usar a palavra que eu tô falando aqui, entendeu? Aqui é meu crachazinho aqui do conselho, tá? Essa aqui é minha foto aqui, eu aqui, esse aqui é o promotor, doutor Matheus, é o promotor do Ministério Público aqui de Primavera, né? E são os outros colegas conselheiros, tá? Essa aqui é outra foto nossa aqui sou eu, que é outra colega conselheira, que é o colega conselheiro. Essa aqui é a promotora do Ministério Público, né? É Tessalinho o nome dela, né? Promotora, são dois colegas conselheiros, né, gente? São 5 conselheiros, tá? 3 aqui e 2 aqui, né? Essa aqui é a promotora. Essa foto que foi tirada na sede do Ministério Público, tá? Em Primavera do Leste. Aqui, mais outra foto nossa aqui, que eu novamente, que outra colega, que outro colega aqui, mais outro. Esse aqui, gente, é um juiz da infância, tá? O juiz da infância aqui de Primavera do Leste. Tá. Essa aqui foi uma foto que nós tiramos na frente da sede do Ministério Público, no período ali da campanha, né, sobre abuso e a exploração sexual. A gente estava tirando essa foto aí. Essa outra foto aqui, nós tiramos em uma reunião que nós tivemos com a secretária de Educação, a Luciane, né?
na época, né? Hoje mudou, hoje não é mais a Luciane, né? É outra secretária, né? Luciane, ela não, no momento que eu gravo esse vídeo, ela não é mais secretária de educação, é outra secretária. Agora eu não me recordo aqui o nome dela, tá? Da nova secretária de educação. Essa foto ficou um pouquinho meio torcida, que na hora que subiu o material, que ele acabou distorcendo um pouquinho, tá? Isso aqui sou eu, aqui a colega conselheira, outra colega conselheira, aqui outra colega conselheira, aqui outro colega conselheiro aqui, tá? Essa aqui, ela trabalha lá na educação, gente, agora não me recordo o nome dela. Me falhou aqui a memória. Mais outra foto aqui, idêntica, tá? Então, pessoal, por que eu te mostrei isso aí, né? Eu mostrei para você ter uma ideia, né, da minha experiência, do meu conhecimento prático que eu tenho, né? E eu falo de coisas, coisas que eu vivi, né? De experiências próprias, tá? De conhecimento que eu obtive, né? E é esse conhecimento que eu irei compartilhar com vocês, né? No sentido para que vocês possam passar nessa próxima prova aí que vocês vão fazer, né? E não só na prova objetiva, mas também em todas as etapas, tá bom? Vou falar aqui um pouquinho aqui do conteúdo programático previsto para essa preparação de Conselheiro Tutelar 2027, que eu estou preparando, tá? E, como eu falei, o acesso vai ser dentro da plataforma, né? Um ambiente fechado. E um ambiente fechado, seguro, onde somente quem adquire vai ter acesso, entendeu? Então, assim, você adquirindo, você vai ter certeza que você vai estar à frente de muita gente aí que vai querer tentar a sorte, né? Mas isso não tem sorte, tem preparação, tá? Não adianta chegar lá e tentar a sorte, não funciona para nada, tá? Você tem que se preparar. Então, você terá todo o conteúdo disponível, acesso até, na verdade, até dia 2/10 de 2027, né? Porque dia 2/10 vai ser eleição, né? Ó, deixa eu pegar aqui, 2027. Não, 2027 aqui, ó. 2027. Deixa eu pegar aqui, janeiro, outubro. Ó. Acho que 2026, gente. Cadê outubro de 2027? Não, na verdade, é isso mesmo. Na verdade, aqui tá errado. Não é dia 2/10, não, tá? Aqui, na verdade, você vai ter acesso aqui até o dia 10 de outubro, tá? Até o dia 10 de outubro, você vai ter acesso ao conteúdo, tá? Ao material. O material vai ficar disponível dentro da plataforma até o dia 10 de outubro. Vai ser o dia da eleição, né? Vai ser o último. Depois da eleição, você vai ter ali o treinamento, né? Depois, dia 10 de outubro de 2027, você vai ter acesso ao material dentro da plataforma, tá? E como eu falei, não será mais necessário você pagar nada a mais, tá? Tudo que for necessário de material, de conteúdo, de dica, de estratégia vai ser colocado à disposição de vocês lá, para você não perder nada, viu? Então, todo o material de atualização será colocado dentro da plataforma, né? Toda semana será incluído conteúdo novos, até que o cronograma fique completo e tudo sem custo adicional para você, tá? Então, pessoal, o conteúdo programático, né, será composto, como eu já falei, de videoaulas. Quando for adequado, também alguns áudios, né? E materiais escritos em PDF também. E aí será gravado, gente, a quantidade de aulas que for necessária para o carro, tá? Não vai ter um limite de aula específico. A quantidade que for necessária vai ser gravada, tá?
Então, as aulas que ainda não tiverem sido gravadas, que não estiver disponível, você não precisa se preocupar, tá? Pois todas elas serão gravadas e disponibilizadas a tempo suficiente para que vocês possam assistir e poder, né, reter o conteúdo que foi estudado em cada aula, tá? Como eu falei no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, em 2026, então você tem um bom tempo até lá, viu? Tá? Então os conteúdos já vai ser lançado agora é 22/1, tá? Eu não sei o momento que você está assistindo, mas a partir do dia 23 já vai ter novos conteúdos dentro da plataforma, de 22, 23, 24, ou seja, não vai parar até o dia da eleição, tá? Sempre eu vou estar colocando conteúdo novo, conteúdo que seja relevante para vocês, não apenas para colocar lá, mas conteúdo que seja importante, que seja útil, tá? Então, já falei, né, será produzido e disponibilizado a quantidade de materiais que sejam necessários, tá? Em aulas e materiais escritos em PDF, que for necessário para aulas que ainda não tivessem gravado, já acabei repetindo aqui, né? Eu já falei que não terá uma quantidade mínima de aulas, será gravada a quantidade que for necessária, tá bom? Outro ponto aqui, agora eu vou falar aqui do cronograma, que está incluído, os módulos, tá? E as aulas que você terá acesso, tá bom? No módulo 0 aqui, gente, eu vou colocar o que é a abertura e a apresentação do curso, tá? Nessa aula eu vou falar sobre isso, tá? No módulo 1, eu vou falar aqui sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse aqui, gente, você tem que saber muita coisa aqui do Estatuto para você acertar as questões, tá? O Estatuto, se eu não me engano, são 200 e poucos artigos, mas é evidente que não cai tudo, né? Cara, aquilo que é importante, tudo isso aqui vai ser destrinchado para vocês, tá? Então, o curso será em videoaulas, né? Vai ser atualizado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Para o cargo de conselheiro tutelar e demais materiais de apoio, tá? Então, assim, você vai ter aulas, né? Material ali, dicas e muita coisa, tá? Aulas, né? As aulas serão práticas e objetivas direto ao ponto e ao que importa para o cargo, tá, gente? Nada de encheção de linguiça, tá? Nós vamos ter várias aulas. O módulo 2, eu trago lá questões inéditas. Para que as questões inéditas? Para você treinar, né? Para você treinar, para você pôr em prática aquilo que você aprendeu no conteúdo teórico. Você assiste as videoaulas, você não pode ficar só nas videoaulas, você tem que treinar. Você tem que pôr em prática, você tem que exercitar aquilo que você assistiu nas aulas, tá? Então aqui nós vamos trazer questões inéditas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com gabarito resolvido em vídeos, tá? Em PDF também, tá? Questões em PDF. Quando for necessário, aqui também vou trazer livro digital de questões para você baixar, para você resolver no seu computador, para você baixar, imprimir, para você ficar bom, tá? Para você não ficar bom. E você tem como você gabaritar a prova, fechar a prova, se você começar logo, tá? No módulo 3, eu falo sobre resolução do CONANDA. Resolução do CONANDA. Nós temos, o CONANDA, gente, é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, tá? Em nível, vamos dizer assim, nível de Brasil, nível federal, ele é o Conselho Nacional, tá? No município, nós temos o Conselho Municipal, nós temos o CMDCA, né, o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. E a nível nacional, nós temos o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente. Nós temos uma resolução, que é a resolução 231, muito importante, viu? Para quem vai atuar como conselheiro, essa resolução aqui, só um pontinho aqui para você, tá? Ela não vai cair na sua prova, mas você precisa saber dela, porque ela vai te ajudar, entendeu? Ela traz muitas questões ali sobre o
o cargo de conselheiro, a atuação do conselheiro, e você já tem que se comportar como conselheiro antes, tá? Você não pode, tem coisas que você não pode fazer, tá? Mesmo que você não seja conselheiro, mesmo que você já seja apenas um candidato, você tem que se policiar, viu? Isso é muito sério, tá? Então, nós vamos fazer um curso em vídeo dessa resolução aqui, explicando os pontos, né? Importantes, tá? Para o conselheiro e também para a sua atividade como à frente do Conselho Tutelar, tá? No módulo 4, gente, até cansei já. No módulo 4, eu vou falar sobre essa lei aqui, gente, uma lei municipal 2256 de 2024. Essa lei, ela trata sobre a política municipal da infância do município de Primavera do Leste. Gente, essa lei aqui é como se, é assim, é só não é como se fosse, mas se você pegar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma lei nacional, uma lei federal muito importante. Gente, essa lei aqui, a nível municipal, é uma lei muito importante. É como se fosse o ECA municipal, né? Lógico que a gente não tem o ECA municipal, mas só para você entender a importância dessa lei, e você tem que conhecer essa lei traz atribuições do cargo de conselheiro, fala sobre o funcionamento do conselho tutelar, fala da relação com os demais órgãos dos demais órgãos, a relação do Conselho Tutelar com os demais órgãos. É uma lei de cabeceira, você tem que saber muito sobre essa lei para você poder fazer as coisas certas no dia a dia, tá bom? Na sua condução, dos seus trabalhos. Mas não precisa se preocupar, não. Na plataforma vai ter o curso online dessa lei aqui, tá bom? Para que você possa aprender e estar aí à frente dos demais candidatos, viu? No módulo 5, nós vamos falar sobre o regimento interno do Conselho Tutelar, né? Um curso online completo do regimento interno do Conselho Tutelar. Também vamos ter simulado de questões de ética do regimento interno do Conselho Tutelar, tá? Gente, o regimento interno é um documento que você tem que saber de cor e salteado, tá? Porque é ele que vai, ele traz ali, ele vai dizer como que é a sua atividade, o que você tem que fazer, o que você pode, o que você não pode, como é a sua atuação dentro do Conselho Tutelar, tá? Eu já mencionei, o regimento interno é um documento público, tá? Ele está aí na internet, tá? Ele é tá no Diário Oficial do município de Primavera do Leste, se pesquisar na internet, eu vou achar. Mas aqui eu vou trazer com uma abordagem didática para que você entenda, porque se você nunca atuou, se você não é da área do direito, você vai ter dificuldade para interpretar, tá bom? Mas como eu já atuei e eu sou da área do direito, já trabalhei, então, gente, você vai ficar super tranquilo com isso aqui, não precisa esquentar a cabeça, tá? No módulo 6, vou trazer dica e estratégia para a sua aprovação, tá? Neste módulo, vamos tratar de dica e estratégia para a sua aprovação, né? Lá você vai ter aulas e dicas estratégicas que eu utilizei para ser aprovado 2 vezes em primeiro lugar. Então, esse aprendizado que eu tive, esse conhecimento que eu tive, eu vou compartilhar com vocês nessas aulas, tá? Módulo 7, vou trazer dicas e estratégia para a prova objetiva e para a avaliação psicológica e para o processo eleitoral, entendeu? Lá eu vou disponibilizar um guia passo a passo que eu já organizei, já está pronto, para você ler e para você aplicar, tá bom, gente? Mais aulas que eu vou gravar junto. No módulo 8, a gente vai falar de simulado, tá? Vai ser disponibilizado para você simulado de questões inéditas, dos assuntos mais cobrados do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que você possa treinar e poder medir o seu desempenho, tá? O seu nível de conhecimento acerca do Estatuto, porque você não precisa só conhecer o Estatuto de forma intelectual, você tem que resolver questões. E o simulado, ele vai medir o seu conhecimento, ele vai saber no que você precisa melhorar, onde você já está bom e você precisa avançar, entendeu? No módulo 9, vai ser um módulo ali onde eu vou dar uma ênfase
no processo de escolha que ocorreu em 2023, tá? Então é bom a gente olhar para o passado para a gente poder pegar muitas coisas que aconteceram para a gente levar para esse outro, tá? Então, e você saber desses pontos aqui da prova que ocorreu em 2023 é crucial, né? Para que você não comece fazendo as coisas conforme vem na sua cabeça ou sair improvisando. Não dá, tá, gente? Você tem que ser profissional, tá? Você precisa ter conhecimento de histórico de provas anteriores, do certame anterior, para que você saia na frente e faça uma preparação profissional. Sempre o requisito aí de profissional, sempre vou estar tocando nesse assunto aí, tá? No módulo 9.1, nós vamos falar do edital de 2023, tá? Eu vou fazer uma análise com você junto do edital aqui de 2023, para que você possa entender, tá? Talvez a sua preparação para o seletivo 2027 seja o primeiro. Então, você entendendo aí o edital 2023, né, vai ficar muito mais fácil, tá? Então, eu vou fazer essa análise completa aí com você, tá? Sobre os pontos aqui, né, gente? E pontuar o que... E depois você também pode baixar e ler o edital. Gente, o edital está na internet aí, está gratuito na internet. Mas através da minha análise, você vai procurar, você vai entender melhor, tá? Então, ele vai ser o quê? Base para sua preparação até sair um outro edital em 2027. Então, enquanto não sair o novo edital de 2027, a sua base de preparação vai ser esse aqui de 2023, tá? Não de 2024, tá bom? Depois eu digo por quê. Módulo 9.2, eu vou falar da relação de candidatos inscritos e habilitados na prova objetiva no edital de 2023. Tá, vou abordar sobre isso. 9.3, no módulo 9.3, eu vou falar da relação dos candidatos que foram aprovados e reprovados na prova objetiva antes do recurso, tá? Coloquei em produção que o conteúdo vai ser produzido no momento que eu gravo esse vídeo, que o conteúdo vai ser produzido, né? Só uma notinha aqui, ó. Os candidatos que são hoje conselheiro em exercício, eles vão voltar para concorrer em 2027, a reeleição, tá? E você deve se preparar, beleza? Módulo 9.4. Vamos falar da relação dos candidatos que foram aprovados e reprovados na prova objetiva após recurso. Após a fase de recurso, entendeu? Você tem que saber disso, tá? Já falei aqui, né? Os candidatos eles podem voltar e você tem que estar preparado. Módulo 9.5, eu vou falar da relação dos candidatos que foram aptos e inaptos na avaliação psicológica para conceder em 2023, tá? O conteúdo vai ser produzido. Óbvio, pessoal, os candidatos inaptos, gente, não é divulgado o nome deles na relação, entendeu? Os candidatos inaptos, que foram inaptos, ele recebe uma comunicação somente para ele, tá? Mas veja, se for divulgado o resultado lá, né, com os candidatos aptos, não apareceu o nome dos outros, lógico que já foram inaptados. Inaptados não, né? Foram considerados inaptos, né? Então você tem que saber disso aí, tá? Eles recebem ali a comunicação que eles foram, que eles não foram aprovados na avaliação psicológica de forma individual. No módulo 9.6,
Vou falar com você da relação dos candidatos aptos e inaptos na avaliação psicológica após recurso para conselheiros em 2023. Pessoal, em 2023, na avaliação psicológica, 2 candidatos que foram considerados inaptos, somente essa candidata aqui, ela foi aprovada, foi considerada apta, ou seja, ela foi considerada inapta, ela entrou com recurso, e 2 candidatos que entraram com recurso, só o recurso dela que foi aceito, os outros não foram. Bom, no módulo 9.7, só escuta tudo que eu estou falando aqui, gente, é público, tá? Tá lá no Diário Oficial do Município de Primavera do Leste, tá bom? Mas talvez se você for pesquisar lá, isso vai levar tempo, talvez você não pode entender direito o edital, e aqui no curso você vai ter essa informação de forma muito pedagógica, muito tranquila e muito didática, tá bom? Para você entender. No módulo 9.7, vamos falar da relação dos candidatos eleitos em 2023 e a quantidade de votos que cada um recebeu. Você tem que saber disso, viu? Módulo 9.8, falar da relação dos candidatos suplentes que foram eleitos para conselheiro em 2023 e a quantidade de votos que cada um recebeu. Módulo 9.9, vamos falar sobre 9.9. Aqui você vai ter acesso aos cadernos de prova, né, que foi aplicado em 2023. E essa prova também vai ser resolvida em vídeo, tá? Vídeo aulas. E ela também será disponibilizada em PDF para você baixar, tá? Resolver no seu computador e imprimir também, beleza? É importante você ter acesso a provas anteriores para você ter mais ou menos uma ideia para onde você tem que ir, né? Você não pode fazer as coisas no escuro. No módulo 10, gente, eu vou dar uma ênfase ali no processo de escolha que ocorreu em 2023, tá? Vamos pontuar basicamente as mesmas coisas que a gente já pontuou aqui no módulo 9, tá? Que a gente vai falar do edital, 2024, a relação dos candidatos inscritos na prova, inscrito e habilitado na prova objetiva. Módulo 10.3, a relação dos candidatos aprovados e reprovados na prova objetiva antes do recurso. Módulo 10.4, vamos falar das questões anuladas na prova de 2024. Eu já mencionei lá que foram 3, né? E eu entrei com recurso, e depois vou mostrar para vocês como é que elabora um recurso, né? Ou seja, o que você tem que colocar no recurso para que a sua questão seja, para que o seu recurso seja deferido, tá? Você não pode colocar qualquer coisa no recurso, você tem que saber como é que você coloca, como é que se escreve, como é que as palavras, não, você não pode, não você vai colocar o seu recurso lá e vai ser indeferido, tá? No módulo 10.5, né, eu vou falar com você da relação dos candidatos aprovados e reprovados na prova objetiva, após o recurso. E no módulo 10.6, eu vou falar com você da relação dos candidatos aptos e inaptos na avaliação psicológica antes do recurso. Por que antes do recurso? Porque assim, você tem a avaliação psicológica, que é o resultado, certo? E depois tem um prazo para você entrar com recurso, né? Ou seja, aquelas pessoas que foram consideradas inaptas, elas podem entrar com recurso, tá? E aí, quando entra com recurso, o resultado muda, né? A ordem da classificação, ela muda. Porque veja, pessoal, veja só. Quando você faz a prova objetiva, você tira lá uma nota, né? Quando você faz a avaliação psicológica ali, quando você faz a prova objetiva, quem fez a melhor pontuação tá lá, primeiro, segundo, terceiro e assim vai, né? E quando você faz a avaliação psicológica, na avaliação psicológica, alguns ali vão ficar para trás, tá? Pessoal, então assim, ó, esse aqui é um ponto, já vou abordar aqui.
Mas a avaliação psicológica é um ponto decisivo. Tá? É decisivo, porque veja, na verdade, se você for analisar todas as etapas, elas são decisivas, né? Porque veja, na primeira etapa você tem ali a análise documental, para verificar se você cumpre os requisitos. Você tem que cumprir os requisitos, se não cumprir os requisitos ali, você não entra, né? Depois tem a prova objetiva. Se você não for muito bem na prova objetiva, se você não fizer o mínimo ali 50%, e dependendo, se você fazer 50%, ficar empatado com outro candidato e outro candidato, e ele for melhor em algum fator que em algum fator ali no critério de desempate for melhor do que você já ficou fora, né? Então, todas as fases, ele é um ponto que você tem que vencer, entendeu? Então, não tem nenhuma fase menos importante do que a outra. Todas são importantes. E você tem que vencer cada uma delas para você poder avançar para a última, que é o processo eleitoral, que é onde você vai receber o voto das pessoas, entendeu? Então, você tem que se preparar do início ao fim, tá bom? No módulo 10.7, módulo 10.7, deixa eu pegar aqui minha caneta. Vou conseguir da relação dos candidatos aptos e inaptos na avaliação psicológica após o recurso, viu? No módulo 10.8, eu vou falar para você aqui da minha classificação na prova objetiva antes do recurso. Gente, aqui tem produção, né? Mas aqui a gente vai ter uma aula, tá? Vai ter uma aula aqui para falar desse assunto, viu? Mas não se preocupa, não. O que for preciso de uma aula, 2 ou 3, não tem problema, a gente vai colocar. Por que eu digo? Aqui é uma aula que a gente vai explicar isso aqui, tá? Eu vou sempre procurar com vocês nas aulas, serei mais objetivo aqui, nesse vídeo aqui. Tô demorando, vai ficar grande o vídeo, mas aí eu peço sua paciência, porque não dá para explicar isso aqui devagar, né? Então, eu tenho que contextualizar para você entender. Então, essa aula que vai ficar grande, mas nas aulas, da nossa preparação, nos nossos módulos, vão ser aula mais objetiva, direto ao ponto para vocês, tá? Mas também no que for preciso estender, eu também vou ter que estender, né, dependendo do contexto e da situação ali, que demandar mais explicação, tá? Para o seu entendimento, eu vou ter que gravar uma aula um pouco mais longa, tá? Que fala da minha classificação na prova objetiva após recurso. Módulo 10.10, eu falo sobre, aqui você vai ter acesso aqui ao caderno de prova que foi aplicado em 2024, a prova com 30 questões. Você vai ter acesso a esse caderno, essa prova também vai ser resolvida em videoaula, tá? E também vai ser, como eu falei, vai ser disponibilizada para você baixar em PDF, para você imprimir, resolver no seu computador, tá certo? Porque é importante você ter essas provas aí para você saber, tá bom? Então, 2 notinhas aqui, ó. No processo de 2024, teve 2 etapas. Na verdade, foram 3 etapas, né? Porque são 3, tá? A prova objetiva, avaliação psicológica, não teve eleição nessa fase aqui, tá? 3 etapas, porque você, além da objetiva, da prova objetiva da eleição e da avaliação psicológica, você tem que análise documental. Tá. Análise documental, beleza? E uma outra notinha aqui, pera aqui. A avaliação psicológica, a psicóloga que aplicou os testes em 2024 era a mesma que aplicou os testes em 2023, tá? Gente, ó, isso aqui é público, tá? Não tô falando isso aqui no vídeo, mas isso aqui é público, tá? Porque o processo, ele é público, tá? Ele é público, tá bom? Então, a psicóloga, ela, em 2023, foi uma psicóloga contratada pelo poder público, né, para fazer essas análises, entendeu? Então, aqui, isso é só um dado para você, tá?
A escola que aplicou a prova em 2024 foi a mesma que aplicou em 2023. Vai ser a mesma em 2027? Não sei. Entendeu? Os materiais serão disponibilizados dentro da plataforma, já falei, sendo em videoaulas, em PDF, escrito, e o que for necessário. A data de abertura aqui, gente, da inscrição, o link vai estar aqui na descrição, tá? No momento que você assistir o vídeo, se não tiver o link, você pode enviar uma mensagem no WhatsApp, que vai estar aí na descrição, tá? Mas é bem provável que quando você acessar o vídeo, já vai estar o link disponível para fazer a sua inscrição, tá? E é isso. E aí, tá? Lá na plataforma, você vai ter acesso aos vídeos, né, que forem gravados e todo o material, tá bom? Que for necessário. Eu já falei, né, o link para você fazer a sua inscrição vai estar aí na descrição, tá? Se você não encontrar, entrar em contato pelo WhatsApp. É o link enviado para você fazer a inscrição, tá bom? Gente, acho que é isso, né? É isso. Ô, pessoal, chegamos ao final, viu? Escrever aqui um obrigado aqui pelo tempo que você ficou aí, tá? Aturando, mas você tá fazendo uma coisa que é para você, entendeu? Você tá pensando no seu futuro, ele só depende de você, meu amigo, tá bom? Mais ninguém. Então é você, tá? E Deus, se você confia em Deus, se você acredita em Deus, tá? Eu confio, acredito em Deus. Mais. Aquilo que depende de você, você tem que fazer, tá? Você tem que fazer, beleza? Deixa eu só mudar aqui a minha telinha. Aquilo que depende de você, opa, você tem que fazer, tá? Gente do céu, um vídeo com 1h39. Pessoal, mais uma vez que eu quero agradecer muito por você ter ficado comigo até aqui. E eu vou me dedicar o máximo que eu puder, tá? Você pode esperar de mim aí uma dedicação muito grande nessa preparação. E para vocês, presta atenção, pessoal. São 5 vagas e basicamente ali 2 candidatos ou 3, dependendo, eles vão ser reeleitos. Então a sua margem, ela já diminui, tá? Então veja, o que é que você tem que fazer agora, como eu já expliquei em todo o vídeo, você tem que se preparar. Você tem que se preparar, você tem que entender 4 coisas. Já vou dar um spoiler aqui para você, mas depois na plataforma nós vamos aprofundar. Mas vou te dar 4 pontos importantes. Primeira coisa, você tem que ter os requisitos, certo? Os requisitos, senão você não entra. O edital de 2023 traz lá os requisitos. Os requisitos não é inventado na cabeça de ninguém. Os requisitos estão onde? No Estatuto da Criança e do Adolescente. Está lá na resolução 231 do CONANDA. A resolução, basicamente, ela copia, ela replica, né, muita coisa que está no Estatuto, tá? Mas os requisitos, gente, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, está lá na Lei 2256, que eu pontuei com vocês, os requisitos que você tem que ter para disputar uma vaga como conselheiro tutelar. Primeiro pontinho aqui, tá? Então, presta atenção. Nós estamos agora em 20 de 1 de 2026 e até a publicação do edital, que previsão aí por volta de
abril, maio, março de 2027, até lá você tem muito tempo e você tem que ter residência. Se não me falha a memória, você tem que comprovar que você reside aqui há mais de um ano. Então, se você está aí, meu amigo, se você não tem nada no seu nome, se você não tem energia no seu nome, se você não mudou o seu título para a primavera, porque a certidão eleitoral é um documento que comprova que você reside aqui há mais de um ano. Você tem uma série de requisitos que você deve cumprir. Você tem que cumprir, tá? Então já fica atento aí. Porque no dia da eleição, se no dia que você for fazer a sua inscrição, se você não tiver alguns desses requisitos que demandam o quê? Tempo, né? Como é que você vai fazer isso? Se você não apresentar um documento que comprova que você tem mais de um ano aqui, morando no município, residindo no município, você vai inventar um documento? Acho que não, né, meu amigo? Entendeu? Então, você tem que se preparar, entendeu? Você tem que ter um comprovante de energia no seu nome, você tem que ter aí certidão eleitoral que comprova que você já reside em Primavera do Leste, então você tem tempo para isso aí, tá? Então se prepare. Então, na segunda fase, nós temos aqui a prova objetiva. Você tem que acertar as questões na prova objetiva. É uma prova de direito. Se você não é da área do direito, porque a maioria não são, tá? Porque não tem essa necessidade, porque o que o edital e a lei exige a nível médio, tá? Eu lembro que quando eu atuei no conselho, só eu tinha formação em direito. Nenhum dos colegas meus tinham, porque a lei não obriga. Só que no dia a dia você vai lidar com questões, com situações que necessita obrigatoriamente que você tenha conhecimento do direito. Para a prática do dia a dia, você tem que ter conhecimento e você vai ter que aprender, tá bom? Não tem que se preocupar muito, não, mas só para você ficar antenado. E o terceiro ponto, você tem que passar na avaliação psicológica. Então, lá dentro do curso, eu vou trazer muita coisa para vocês, que vocês precisam saber. Senão, meu amigo, você vai nadar e vai morrer na avaliação, beleza? E aí já era, né? E, por último, você vai ter que ser um dos 5 candidatos mais votados. Você não precisa ser o primeiro, você só tem que ser um entre os 5. E lá dentro da plataforma, lá dentro do nosso treinamento, eu vou traçar a estratégia para que você seja um dos 5, tá bom? E no máximo, se você não conseguir, você tem que ser pelo menos o primeiro suplente. Mas o seu objetivo é ficar entre os 5 titulares, tá certo? Pessoal, mais uma vez aqui, muito obrigado por você ter ficado até aqui de coração mesmo, tá? Eu sei que você tá aí, não porque você gosta de mim, mas porque você quer melhorar de vida, você quer mudar de vida, né? Tá? Então, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês e eu te espero lá dentro da nossa plataforma, dentro do nosso curso. O link vai ficar aqui abaixo. Se não aparecer, manda mensagem no WhatsApp e diz que você quer o link para fazer a sua inscrição, tá? Pessoal, sobre valores, tá? Vai ser um valor que eu considero um valor de investimento, né? Que você vai investir na sua preparação, tá? Você vai investir em você, né? Você vai investir em você. Então, um valor aí bem, que eu considero simbólico para tudo, em comparação a tudo que você vai receber e que vai te proporcionar, tá beleza? E aí, vou deixar aqui o link. Se não aparecer aqui, você manda mensagem no WhatsApp solicitando o link para fazer a sua inscrição, tá bom? Um grande abraço e que Deus abençoe a sua vida.